Dois pequenos e remotos postos da Antártida, povoados apenas por pinguins e focas, estão entre os lugares obscuros visados pelas novas tarifas do governo de Donald Trump. Vamos perguntar aqui pro Pedro Zambarda o que diabos está acontecendo. Pedro, como? Como? Cara, e assim, a gente vai ver no corte depois, a gente vai falar do dólar e das bolsas, assim, o mundo tá um caos, na verdade, assim. E o Brasil, por incrível que pareça, tá numa situação melhor do que o resto do mundo, porque sobrou pros pinguim. O Brasil tomou uma taxação ok. Tipo, a ponto da extrema-direita criar fake news, que foi o Eduardo Bolsonaro que conseguiu isso, e o governo Lula surfar. Cara, não, só dizer que eu vi isso, foi um discurso do Gustavo Gayer, dizendo que Mentiroso. O Trump não taxou o Brasil por causa do Eduardo Bolsonaro. Não sei se o Pedro vai falar, mas se ele não falar, no final do corte eu digo por que o Não, Trump fala no final do corte que eu não vou falar mais taxou. dos Vamos. pinguins mesmo, mas assim, tem uma reportagem da BBC que o G1 reproduz, e aí tá aqui, né? Como uma ilha habitada por pinguins e focas entrou na lista de tarifas do Trump. As remotas ilhas Heard McDonald, não confundir com McDonald's, não são visitadas por pessoas há mais de uma década. Então, tipo, são ilhas não habitadas que vão ser taxadas. Tipo, vai chegar o fiscal do Trump assim, chegar, por favor, senhor pinguim, pague a sua parte em imposto. Tipo, cara, é isso, é muito bizarro. É, Dois pequenos e remotos postos na Antártida, povoado por pinguins e focas, estão entre os lugares obscuros visados pelas novas tarifas do governo Donald Trump. As ilhas Earl de McDonald, um território que fica a 4 mil quilômetros a sudoeste da Austrália, só são acessíveis por meio de uma viagem de barco de 7 dias, saindo de Perth, e não são visitadas por humanos há quase uma década. O Ministério do Comércio australiano, Don Farrell, disse ao Australian Broadcasting Corporation, a ABC, que as tarifas eram claramente um erro. Pobres, velhos pinguins, não sei o que fizeram com Trump, mas olha, acho que é uma indicação, para ser honesto com você, de que esse foi um processo apressado. Trump mostrou na quarta, dia 2, um amplo esquema de impostos, de importação em retaliação ao que ele disse serem barreiras comerciais injustas aos produtos dos Estados Unidos. Vários territórios australianos também foram afetados pelas novas tarifas, além do arquipélago norueguês de Svalbard, nas Ilhas Falkland, das Malvinas, que foi disputa ali do Reino Unido e da Argentina, e do território britânico do Oceano Índico. Isso apenas exemplifica o fato de que nenhum lugar da Terra está a salvo delas, as tarifas, disse o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese. E aí isso aqui virou meme, virou zoeira, virou um monte de coisa. E aí a doutora Ana, meio que traduzindo também uma thread do Blue Sky, lembrou uma coisa aqui que depois foi virar matéria na imprensa internacional, sobretudo. A lista de países e suas respectivas tarifas publicadas pelo governo Trump contém ilhas, para quem não sabe é a Ana Leslovski aqui, tá, gente? Respectivas tarifas publicadas pelo governo Trump contém ilhas que só vivem pinguins e territórios de outros países. Por quê? Uma teoria é que os adolescentes do time do Elon Musk geraram as tarifas, possivelmente com inteligência artificial. Alô, ChatGPT, será que usaram? Usando listas de domínios na internet. Nas respostas, alguém levanta a hipótese de ser sido a tabela ISO 3661, onde estão mapeados os domínios de alto nível. A conclusão é a mesma. Foi tudo feito automaticamente por um time de idiotas com conhecimento de comércio internacional menor do que o de um pinguim. ISO 3166, eu comi um número, então é essa que é a questão aqui. E aí, isso virou matéria naquele site que eu gosto bastante, Sofia. Não sei se você acompanha o Ars Técnica, que cobre tecnologia Uhum. e ciência. E aí eles dão uma detalhada nessa questão toda, né? Tá aqui a matéria em inglês, e eu vou fazer uma tradução bem meia boca no Google mesmo. Críticos suspeitam que a estranha matemática tarifária de Trump veio dos chatbots. Matéria da Ashley Belanger. Trump é acusado de consultar chatbots após críticos zombarem das tarifas sobre as ilhas de pinguins.
Pessoas críticas questionam se o governo Donald Trump possivelmente usou chatbots para calcular as tarifas recíprocas anunciadas ontem, foi no dia 2, que Trump alegou serem tarifas individualizadas impostas a países que têm os maiores déficits comerciais com os Estados Unidos. Essas tarifas devem entrar em vigor no dia 9 de abril em 60 países, com taxas de pico em torno de 50%. Isso é um acréscimo à taxa básica de 10%, a qual todos os países estão sujeitos a partir de 5 de abril, mas enquanto Trump expressou a intenção de rechaçar qualquer um que supostamente esteja tirando vantagem dos Estados Unidos, alguns dos países na lista de tarifas recíprocas intrigaram especialistas e autoridades que apontaram ao The Guardian que Trump estava por algum motivo mirando ilhas desabitadas, algumas delas não exportando nada, e povoadas por pinguins. Algumas autoridades estrangeiras contestaram os cálculos de Trump, como George Plant, administrador da ilha Norfolk, que disse ao Guardian que não há exportações conhecidas da ilha para os Estados Unidos e nenhuma tarifa ou barreira comercial não tarifária conhecida sobre os produtos que chegam à ilha. Economistas temem que esses impostos possam atingir, de repente, as empresas americanas com custos enormes que podem rapidamente causar aumento de preços para os consumidores. Entre os que soaram alarmes estava o economista James Sorowiski, que foi ao X, antigo Twitter, para dizer de onde vêm as supostas taxas de tarifas falsas. O representante comercial dos Estados Unidos publicou uma análise de como o governo Trump chegou nesses cálculos, que o site político disse que descreve o mesmo cálculo detalhado do economista. Mas, de acordo com o economista Surowiecki, a equipe do presidente supostamente usou números inventados que usaram apenas o déficit comercial em bens, não serviços. Então, embora teremos o superávit comercial em serviços com o mundo, essas exportações não contam no que diz respeito a Trump. Eles não calcularam realmente as taxas tarifárias, mas barreiras não tarifárias, como dizem que fizeram, escreveu Surowiecki. Em vez disso, em cada país, eles apenas pegaram o nosso déficit comercial com aquele país e dividiram pelas exportações do país para nós. Mais abaixo no tópico, ele alegou que a matemática de Trump era burra e enganosa. Nas mídias sociais surgiram rumores de que a administração Trump obteve esses números supostamente falsos de chatbots. No Blue Sky, a empreendedora de tecnologia Amy Roy se juntou a outros postando capturas da tela do ChatGPT, Gemini, Claude e Grok, cada um mostrando que os chatbots chegavam a cálculos semelhantes aos da administração Trump. Alguns chatbots também alertaram contra a matemática simplificada demais nas saídas. O ChatGPT reconheceu que o método fácil ignora a dinâmica intricada do comércio internacional. Eu tô lendo todo esse artigo aqui para resumir e dizer uma coisa, gente. Alguém pegou o mapa mundi, as localizações de onde estão os países, jogou num prompt de inteligência artificial e mandou calcular os impostos, Sofia. E o pior... sem levar em consideração trocentas variações. E o pior, até a própria IA, que não é confiável, estava dizendo, eu não sou confiável, não faça isso. O ChatGPT, que tem todos os motivos para não dizer isso. Se o ChatGPT tá te dizendo que você não deveria estar usando ele para uma determinada função, você não usa ele para essa função, criatura. Cara, é muito louco, cara. E o pessoal achou, né, a inteligência artificial vai acabar com o ser humano. Não, acho que ela acaba com o governo Trump antes. Não, eu tô começando a achar... Eu sou a pessoa que sempre digo que a gente vai... que é mais fácil a nossa civilização cair por causa da crise climática do que por causa das IAs. Mas eu tô começando a me questionar. Porque no nível que as coisas estão indo, é capaz do Donald Trump colocar as IAs para decidirem onde que vai ser jogado bomba atômica. Porque, tá, ok, isso foi uma hipérbole. Mas, gente, do ponto de vista da economia mundial, isso aí é meio que equivalente. Essas tarifas do Trump são, assim, extremamente... assim, são bombas que estão sendo jogadas econômicas pro resto do mundo. E ele colocou IA pra fazer isso, ou supostamente. Uhum. Gente, é absurdo. É um absurdo, assim, de um nível.
É um É, rudimentar, e assim, tá provocando, assim, a gente tá rindo, porque são os pinguins, né, e vai virar meme, mas assim, pessoas estão perdendo dinheiro, gente. E tipo, não é só especulador do mercado financeiro, é quem tá fazendo política pública. não, Como é e que eu vou não fazer é. negócio com os Estados Unidos desse jeito? Gente, eu tava ouvindo. Agora eu não vou lembrar, porque eu confundo os dois podcasts. Eu não vou lembrar se foi no A Hora ou se foi no Foro de Teresina que eu tava ouvindo hoje de manhã, Foi na revista Piauí ou foi no na Globo? né? É pior que eu não lembro qual dos dois. Eu acho que foi no A Hora. Que Uhum. eles estavam dando exemplo, por exemplo, de Madagascar. Que foi taxado por causa. A baunilha que eles produzem foi extremamente taxada, que é uma coisa que não faz sentido taxar, porque por causa do próprio clima, nunca que os Estados Unidos vai ter uma indústria nacional de baunilha, Uhum. mas que isso pode destruir a economia de Madagascar. Sabe, isso Uhum. quando eu chamo isso de bombas econômicas. Está corretíssimo o Pedro quando ele fala, não é só especulador que vai perder com isso, não. Não, a gente está falando aí de economias de países inteiros que vão ser muito afetadas. O E com nosso isso, agro vai ser toda, afetado, toda tá, a gente? população vai ser. Toda a O agro população. brasileiro vai ser afetado menos, mas vai ser afetado, claro. O agro Sim. brasileiro vende carne para os Estados Unidos. Como é que vai ficar isso? E daí e assim, daí o pessoal fala: "Ah, não, mas aí a China". Gente, a China não vai absorver tudo que os Estados Unidos compra. Tira isso da cabeça, sabe? A China, sim, ela vai ocupar parte desse vácuo, mas não vai absorver tudo. Uhum. Então, assim, é muito sério isso que tá acontecendo. Vira meme? Vira meme. O Pedro já vai mostrar isso. Mas assim, é muito sério e, cara, é, Eu, eu, a eu- ideia aceleracionista de que isso, que é assim, tipo, eles estão tentando acelerar o colapso para chegar logo no que vem depois, que vai ser aí um tecno-feudalismo meio maluco, pra mim tá parecendo cada vez mais real, sabe? Eles já tacaram foda-se, a ideia é derrubar tudo mesmo. Uhum. Uma coisa que eu fico pensando assim a gente tem, né, Sofia, até por a gente ser pessoas de esquerda, a gente tem críticas à globalização, porque a globalização que a gente tem hoje em dia é a globalização neoliberal com o É império estadunidense à imperialismo. frente, né? Globalização é Imperialismo, imperialismo. né? Mas mas assim, cara, para você mexer na ordem mundial, você não faz isso que o Trump tá fazendo, isso é suicídio. Não é questão de ser protecionista, isso é você afundar a economia americana. Ele tá provocando um vácuo, e vácuo no jogo da geopolítica nunca fica vazio. Uma hora ele vai ser ocupado por alguém. Ou por alguém, né? Não é só a China. É isso que tá desenvolvendo. Aí tem uns memes que estão engraçados pra caramba, né? O G1 fez um compilado aqui. Ah, os pinguins de McDonald's protestando contra as tarifas. Temos aqui o Trump falando: paguem as tarifas. Bom, vamos levar os nossos negócios para outro lugar, dizem os pinguins. Temos aqui também o pessoal aqui, tarifas recíprocas. O Trump taxando Nárnia, Marte, a Terra-média, Hogwarts, Mordor. Mordor você vê que tem um imposto mais baixinho, né? Westeros, Asgard, Wakanda e Júpiter. Todos com taxas aqui de impostos. E aí temos aí os pinguins também ocupando o espaço do Zelensky naquela debate com Trump. Muitas coisas bonitinhas aqui. Os pinguins partindo das ilhas depois de serem taxados pelo malvadão presidente de extrema-direita. Ai, ai, Sophie. É isso. Cara, que O que você mundo que achou nós dessa estamos maluquice toda? vivendo? Tá mutado só, não tô te ouvindo. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Assim, e você já parou pra pensar que foram, que a gente tá no terceiro mês do Trump? Nossa, 3 meses, né, gente? Acho que Assim, o Bolsonaro não fez isso, gente. não, o Trump, assim, ele realmente tá se superando num nível que eu não imaginava que ia ser. Eu sim, assim, eu imaginava que ia ser ruim, imaginava que ia ser muito pior do que o primeiro mandato, e isso pra mim era dado.
Mas eu, assim, se eu voltasse assim e falasse pra Sofia de 3, 4 meses no passado, começasse a descrever o que está acontecendo nos Estados Unidos apenas 3 meses depois, eu acho que eu duvidaria de mim mesma, sabe? Não, você tá me trollando. Tá muito Não é maluco possível. isso, né? Não é possível. Esse é o tipo de coisa que assim, a ficção supera a realidade supera a ficção de longe. Não tem, assim, se fosse um filme de Hollywood, a gente ia dizer, não, forçaram demais a barra. Incrível. E Agora, a gente vai pro corte, daqui a pouco a gente vai falar do dólar. Isso aí tá. Virou exatamente. maluquice. Exatamente. E eu acho que a única conclusão que a gente pode chegar é quem mais vai se ferrar com isso tudo são os Estados Unidos. Outros países vão se ferrar muito? Vão. Mas quem vai se ferrar mais é os Estados Unidos. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Sophie, vamos lá. Opa, era pra tirar a música, eu tirei o fundo. Agora sim. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já tá voltando com mais notícias. E aqui, ó, tem a ver com essa, hein?